ao nosso trabalho onde estamos falando sobre maturidade. É um conteúdo que nós temos ministrado na classe dos novos membros e nós, como dissemos, a fim de alinharmos o entendimento nessa questão com toda a igreja e até por sugestão do UA mesmo, lá atrás, né? Nós estamos ministrando para a igreja também e para você que está em casa, que vai nos acompanhar, sobre a questão da maturidade, do crescimento, da nossa maturação, da nossa caminhada na estrada da santificação. Porque não basta ser crente, precisa ser um crente maduro, né? Quem gosta de jaca aqui? E quem é que come jaca verde? A jaca boa é a jaca madura, não é isso? Ela não deixa de ser jaca se tiver verde. Mas ela é meio indigesta, acho que faz até mal. Nunca comi jaca verde não, mas deve fazer um mal danado, né? Então também não basta ser crente, tem que ser um crente maduro, tem que ter um desenvolvimento adequado a fim de que ele possa servir no mundo e ser de fato um discípulo do seu mestre, do nosso mestre Jesus Cristo. E nós falamos um pouco sobre maturidade da outra vez que falamos, antes do Natal, né? Porque de lá para cá nós tivemos alguns eventos que atrapalharam ou que não permitiram que nós dessemos continuidade a esse processo. Nós vamos dar continuidade, teremos essa e pelo menos mais 2 aulas antes que eu tire uns dias de folga. E aí então nós continuaremos até chegar no final do conteúdo. A nossa jornada começou lá quando nós falamos sobre a conversão, a entrada da pessoa na igreja, a sua decisão por Cristo, o batismo, ceia. E nós vamos terminar quando nós descobrimos ao fim da nossa jornada onde é que nós vamos servir na igreja do Senhor. Qual o nosso papel na igreja do Senhor? É isso que nós queremos alcançar. Então nós vamos seguindo por este caminho. Dia 27, eu quero voltar a avisar, nós só temos 14 inscritos no molde do servo. Para quem deseja ter toda a liderança, eu estou longe ainda disso. O problema é que eu só tenho mais 20 e poucas vagas, já não vai dar para ter 40 da igreja. Então eu preciso que se inscrevam o mais rápido possível, né? Para o pessoal de fora, a inscrição é R$30, para nós aqui da igreja a inscrição é R$15. Então não tenho o que reclamar. E se mesmo assim, R$15, que é o preço de um sanduíche lá no Açaí, se mesmo assim R$15 estiver caro, fala com a gente que a gente paga, não tem problema, mas você não pode ficar de fora, ok? Então faça a inscrição, está lá no grupo, a lista, eu coloquei agora à noite de novo. Você vai lá, coloca o seu nome, e no dia, que vai ser dia 27, começa às 2 da tarde, vai até às 21 horas. Eu quero louvor todo lá, todo mundo louvor, viu? Os líderes principais da igreja, de cada ministério, e os demais irmãos que são interessados. Eu sei que vai ser um movimento muito interessante, muito importante. 27 de fevereiro, ok? E aí então nós vamos seguir hoje falando sobre os 4 hábitos de um discípulo. Nós já falamos um pouquinho sobre isso no nosso último encontro, mas hoje nós vamos falar um pouquinho mais, destacando cada um desses hábitos e trazendo alguns desdobramentos dentro de cada conteúdo desse. Quando eu falo sobre os 4 hábitos de um discípulo, está pronto aí, Dani? Isso. Você vai ter que me acompanhar de acordo... Aí você tem a visão dos que vem depois, não tem? Na medida que eu for falando, você vai chumbando lá, tá? Fica atento aí. Primeira coisa que eu quero pensar com você é sobre o que é ser um discípulo. O que é ser um discípulo para você? Qualquer um pode falar. O que é ser um discípulo? Quase isso, quase que acertado. O que é ser um discípulo? Um discípulo é alguém que segue
segundo os ensinamentos do seu mestre. Então, um discípulo cristão é alguém que segue segundo os ensinamentos de Cristo. Então, nós estamos aqui na trajetória que o mestre, no caso Jesus Cristo, designou para nós. E como eu posso ser um discípulo? Porque às vezes alguém fala assim: pastor, eu até quero ser um seguidor de Jesus, mas eu preciso saber mais sobre isso. Como é que eu posso? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir para a cruz também? Né? Eu tenho que sair curando doença, multiplicando pão e peixe, né? Porque é uma coisa que vem na cabeça e infelizmente tem até alguns malucos aí que dizem que fazem coisas como essa, né? Mas não, nós temos uma visão ajustada e cristã a respeito de como nos tornarmos discípulos de Cristo. E para nos tornarmos discípulos de Cristo, nós precisamos desenvolver alguns hábitos. Através do desenvolvimento destes hábitos, nós vamos nos tornar bons discípulos de Cristo. Colossenses 2, versículos 9 e 10, que está ali, diz assim: já vos despistes do homem velho com os seus feitos e vos vestistes do novo, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que se criou. Quem foi que se despiu do homem velho e se revestiu do novo? Aquele que está em Cristo. Esse texto, ele diz respeito à igreja, a nós que nos submetemos a Cristo, nós que recebemos a Cristo e que através de Cristo deixamos de lado a velharia da nossa velha vida, da nossa antiga vida, e nos revestimos com uma nova vida, nos vestimos de novo, como diz o texto de Colossenses que nós acabamos de ler. Então, como discípulo de Cristo, nessa nova vida, eu preciso desenvolver alguns hábitos que talvez não fossem hábitos meus na velha vida. E eu não tenho dúvida que a maioria desses hábitos que nós vamos falar, que esses 4 hábitos que nós vamos falar, não eram hábitos de alguém que vive uma vida, não são hábitos de alguém que vive uma vida longe dos princípios, dos padrões, dos parâmetros de Cristo. Então são 4 hábitos básicos, né, que nós vamos falar. E o primeiro deles é o que a gente vai trabalhar hoje, é o tempo com a palavra de Deus, a leitura bíblica. João 8, 31 e 32 diz: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, para você poder ser um bom discípulo de Cristo, você precisa ter tempo com a palavra de Deus. Não tem como ser um bom discípulo sem ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é um manual para a nossa vida. É a palavra de Deus quem vai nos orientar, é a palavra de Deus quem vai nos dar norte, é através dela que nós vamos aprender. E aquilo que nós aprendermos, que colocarmos em prática, é que vai definir a nossa relação, que vai definir essa nossa condição de discípulo de Cristo. O segundo hábito é a oração. Então a oração é outro hábito que nós precisamos desenvolver para sermos um bom discípulo de Cristo. O texto de João 15, versículo 7 e 8 na linguagem de hoje diz o seguinte: se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, receberão tudo o que pedirem, e assim vocês se tornam meus seguidores ou meus discípulos. Então, além do hábito da palavra de Deus, do tempo com a palavra de Deus, o discípulo de Cristo precisa gastar tempo com oração. Eu tenho, assim, nos últimos dias, Deus tem me incomodado muito para orar no meio da madrugada. Eu nunca fui de orar, fazer oração de madrugada. Nunca gostei, né? No meu entendimento, madrugada é para dormir, né?
Mas ultimamente Deus tem me acordado muito, 2, 3 horas, às vezes 4 horas da manhã, para orar. E isso é muito bom, porque quando você ora, você submete a Deus o seu sentimento. E o verdadeiro discípulo, ele não faz por conta própria, ele submete a Deus o seu sentimento. Ele submete a Deus as coisas que ele quer falar, ele submete a Deus os seus projetos. Domingo nós vamos falar sobre os sonhos, quais são os nossos sonhos, como concretizar os nossos sonhos. E a gente vai aprender que para a gente poder concretizar um sonho, esse sonho ele tem que estar de acordo com o sonho de Deus para a minha vida. Um discípulo não sonha sozinho, um discípulo sonha com Deus. Um discípulo ele não pode construir os seus próprios sonhos se esses sonhos não estiverem conectados com Deus. Essa expressão, tudo que vocês pedirem, vocês receberão, diz respeito àqueles que pedem, não para o seu próprio deleite, mas para a glória de Deus, dentro do projeto de Deus. Então a oração é o segundo hábito. O terceiro hábito é o dizimar. O dízimo. Pastor, você vai falar de dízimo? Eu tenho que falar de dízimo, porque a obra, do ponto de vista humano, é sustentada por dinheiro, com dinheiro. Então é o dinheiro que sustenta missões, é o dinheiro que garante a manutenção desse edifício, é o dinheiro que garante o nosso projeto, as nossas ações. Nós temos alguns projetos para a igreja e nós vamos precisar de recursos. Então, para você se tornar um bom discípulo de Cristo, você precisa ser dizimista. Eu digo com muita tristeza, eu andei checando os dados da igreja e nós temos muita gente que ainda não é dizimista. E nós precisamos ser, e não só dizimistas, como dizimistas fiéis. É como quando você paga uma conta de água, uma conta de luz. Não dá para pagar só no mês que você quer. Você tem que pagar religiosamente todo mês, principalmente luz, né? Se você deixar de pagar um mês, você corre o risco deles cortarem. Eles estão com a macaca, né? Deixou um mês, eles estão encostando o carrinho lá e cortando. Então o dízimo também tem que ser um compromisso de todo dia, de todo mês. Tem que ser um compromisso constante, ele tem que ter fidelidade e constância. O texto de Deuteronômio 14, 23 diz assim: assim, pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Em Lucas, né, capítulo 14, 33, e Deuteronômio 14, 23, que diz assim: façam isso com relação ao dízimo, para aprenderem a temer a Deus para sempre. Quando você dizima, você está demonstrando o seu interesse naquela causa. E você está demonstrando aonde estão os seus maiores objetivos do ponto de vista pessoal, né? Então, um bom discípulo, ele tem que ser dizimista. Pastor, mas dízimo não é da lei? O dízimo é da lei, mas o princípio do dízimo se aplica a nós hoje também. É um princípio bíblico, é um princípio inteligente, é um princípio justo, um princípio que foi dado por Deus, e este princípio não foi encravado na cruz. A lei com relação ao dízimo foi encravado na cruz, mas Deus ama quem dá com alegria. Então hoje nós nos submetemos a Deus com alegria, não por causa de uma lei. Você não precisa ter medo de gafanhoto devorador, de saco furado, não precisa ter medo dessas coisas não, né? Ninguém vai te chamar de ladrão se você não der o dízimo. Mas o verdadeiro discípulo, ele vive para a glória de Deus e ele dizima, porque ele tem boa vontade em ver o trabalho do Senhor crescer. E o quarto hábito que nós vamos ler é o hábito da comunhão. Aí em João capítulo 13, 34 e 35. Inclusive eu vou pedir para alguém que tenha comunhão comigo que me traga uma água. É você, né, Laudo? João 13, 34 e 35. Amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros,
todos saberão que vocês são meus seguidores. Amem uns aos outros, assim como eu vos amei, amem também uns aos outros. Então, a comunhão é um outro hábito do discípulo. Por que um hábito, pastor? Porque tem que ser feito no dia a dia. Não adianta você ter comunhão só no culto, na quinta-feira, no domingo de manhã, no domingo de noite, na EBD. Tem que ter comunhão o tempo todo. Sair com os irmãos. Eu sei que hoje o tempo não é apropriado, não é propício para isso, né? Mas telefonar, fazer contato, brincar com os irmãos. De vez em quando a gente faz umas brincadeiras lá no grupo, alguns irmãos fazem também. Isso é saudável. A gente não pode ficar o tempo todo, né, de blá blá blá, mas assim, isso é saudável quando você se relaciona, quando você alegra o coração do irmão, quando você chora com o irmão, quando você tem o bom senso de caminhar com ele. Então esses são os 4 discípulos, e eles se desdobram. Passa aí, filho, olha só, ali para a gente poder ver, ó. Os 4 discípulos é como se fossem as 4 pontas de uma cruz: a oração, o dízimo e a oferta. E a base é a Bíblia. Oração que você dirige a Deus, é por isso que está lá em cima. É a comunicação com Deus, né? Ela é vertical, ela é voltada para cima. A comunhão e os dízimos é horizontal. É a nossa relação entre nós mesmos, e o dízimo também, a nossa relação. Deixa eu falar um negócio para você aqui. Deus não precisa do nosso dinheiro. Não é para Deus que a gente está dando, nós estamos dando por amor a Deus. Às vezes a gente fala errado: estou dando para Deus. Não, não estou dando para Deus. Eu estou dando por amor a Deus e a sua causa, a sua obra. Mas a direção dos dízimos é a mesma da comunhão, é horizontal, é para nós aqui, ó. É para nós, é para o nosso bem-estar. Se nós temos ar-condicionado hoje, por que é que nós temos ar-condicionado? Porque nós compramos. E quem foi que deu dinheiro para comprar esse ar-condicionado? Foram ofertas e dízimos de alguns irmãos, não é isso? Pode, pastor, foi um irmão que deu de oferta. Amém, de qualquer forma foi comunhão. Então nós precisamos entender isso. Dízimo e comunhão estão nessa visão. E a Bíblia é a base, é por isso que ela está embaixo. Não é que a Bíblia é menor do que o resto, mas ela é a base de tudo, porque a palavra de Deus é quem vai nos conduzir, tanto na oração, para eu poder orar, para poder, segundo a vontade de Deus, caminhar em oração, para eu poder me relacionar com os irmãos dentro das propostas de Deus, para eu poder desenvolver ministérios dentro daquilo que Deus tem para nós, os recursos que nós vamos investir, e daí por diante. Então, esses 4 hábitos, eles precisam fazer parte do dia a dia do discípulo. Mas só para esclarecer, o que é um hábito, né? Pastor, tudo bem, tem que ter esses 4 hábitos, mas explica melhor o que é um hábito. Um hábito, segundo Webster 2, é uma contínua inclinação, frequentemente inconsciente, para fazer determinada atividade adquirida através de frequente repetição. Então se torna hábito uma inclinação que você tem sempre, né? Que você, às vezes, até de forma consciente, você começa a desenvolvê-la e se torna até uma repetição na sua vida. Por exemplo, dirigir. Quando você vai dirigir, para aprender a dirigir, às vezes dá um trabalho danado, né? Eu lembro que quando eu pensei em aprender a dirigir, eu falava assim: eu não vou dar conta desse negócio, não. Tem que olhar para frente, tem que olhar para esse espelho, tem que olhar para esse outro espelho, tem que olhar para esse outro espelho, tem que controlar os pedais, tem que controlar a maneta, e ainda tem que dirigir o carro. Eu não vou dar conta desse trem, não. Talvez alguns outros aqui que tiraram a habilitação, quando foram tirar, pensaram mais ou menos assim. Mas depois que você começa a dirigir, isso tudo se torna normal, porque se tornou um hábito. A frequência com que você
manipula o veículo, faz com que aquilo se torne um hábito, é natural. Você está dirigindo, está olhando aqui, está olhando ali, está pisando nos pedais, e nem presta atenção no que está falando. É a mesma coisa um piloto de avião, né? Piloto de avião tem diante de si, eu não sei se vocês já viram, mas a frente o painel de um piloto de avião é uma coisa de louco. Tem reloginho para tudo que é lado, tem botão para tudo que é lado. Aí você olha aquilo e você fala, esse cara não consegue fazer isso tudo não. Ele tem um checklist, né? Que é quando ele vai sair, aí ele tem aquele checklist para não esquecer de nada. Mas o manuseio daquilo é natural. Natural. Porque ele, durante o hábito que ele teve, a frequência que ele pilotou um avião, fez com que aquele hábito se tornasse uma atividade quase que assim inconsciente. Ele faz de forma natural. Para nós, a definição de hábito, ela se aplica como uma luva. Nós temos que ler tanto a Bíblia que isso seja natural para nós. Nós temos que orar tanto que isso seja natural. Eu tenho que ser dizimista de tal maneira que não preciso esperar o tesoureiro pegar no meu pé. Se bem que aqui eu não sei como era antes, mas aqui hoje eu não deixo o tesoureiro pegar no pé de ninguém por causa de dízimo. Porque o dízimo diz respeito à pessoa e Deus. A igreja, é claro, fica triste se alguém não é dizimista, mas é uma questão de fórum íntimo da pessoa com Deus. E também da comunhão, isso tem que ser rotina. Eu tenho que encontrar a irmã Glória na rua e amá-la do mesmo jeito que eu a amo quando estou aqui ou quando ela traz aipim para mim, né? Aipim, pele de porco, né? É a mesma coisa. Não tem essa não. Eu tenho que amar o UA, tanto quando ele está comigo lá na classe de novos membros, como quando ele está comigo lá no quartel, mas também quando eu o vejo na rua, quando eu vejo ele aqui, em qualquer lugar. Quem tem o hábito de ler a Bíblia aqui? Essa é a questão. O hábito é ler a Bíblia sempre. Eu todos os dias, quando eu me levanto, quando eu acordo, a Rai sempre acorda antes, porque ela atende algumas pessoas. Mas quando eu acordo antes do atendimento dela, ela está na sala com a sua Bíblia, o seu caderno, estudando, lendo a Bíblia e fazendo suas anotações. É um hábito dela. É um hábito. Assim como precisa ser hábito de todos. De repente você não tem essa pegada de anotar o que você lê, mas é importante. A gente vai ler aqui que é importante você ter um caderninho de anotações também. Mas nós precisamos ter como hábito a leitura da palavra de Deus. Como obter o máximo da Bíblia? Pode passar. Vamos ler juntos ali? Porque toda... Vamos lá. Porque toda... e útil para ensinar a verdade, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Esteja completamente preparado. Pois é, Deus nos deu uma ferramenta que é inigualável para que nós possamos ajustar a nossa vida. Palavra de Deus. Não tem nada que seja mais importante. Orar é importante, dar o dízimo é importante, ter comunhão é importante, mas não tem nada que seja mais importante do que a palavra de Deus, porque quando eu leio a palavra de Deus, eu estou ouvindo o próprio Deus falar comigo, e essa fala de Deus, essa escritura me leva ao ensino. Ela condena o erro na minha vida, ela corrige as minhas faltas, ela me ensina a forma certa de viver. Tudo isso com um propósito, que eu seja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de obra que Deus tem para a minha vida.
Só aí nós já temos uma justificativa muito grande, muito boa, para que nós possamos ler a Bíblia e transformar a leitura da Bíblia em um dos nossos hábitos. Vamos agora ver a ilustração da mão que ele vai colocar lá, ó. A ilustração da mão, preste atenção. O dedinho, ouvir. O segundo dedo, ler. O terceiro dedo, estudar. O quarto dedo, memorizar. E o quinto dedo, meditar. E aí, quando eu junto todos eles, aplicar e praticar. Vamos tentar então? Levanta a mão aí. Primeiro dedo, segundo, terceiro, quarto, quinto e toda a palma, aplicar. Então é isso. Nós precisamos aprender com a palma da nossa mão a conduzir a nossa relação com a Bíblia, a fim de que a gente possa obter o melhor do que ela tem para nós. O suprassumo dela, quando eu ouço, quando eu leio, quando eu estudo, quando eu memorizo, quando eu medito e quando eu aplico na minha vida. Então não adianta você só ouvir, não adianta você só ler, não adianta só estudar, só meditar e só aplicar, e não adianta você fazer essas 5 coisas se você não aplicar e praticar. Se ela não se transformar no seu manual de vida. É por isso que uma mensagem bíblica, ela sempre é bem sucedida quando ela tem aplicação, ela tem que ter aplicação. Não adianta eu conhecer a história de Manassés, não adianta eu conhecer a história de Joabe, não adianta eu conhecer a história de Efraim, não adianta eu conhecer a história de Moisés, se na história desses homens, a história de Ruth, de Esther, se na história desses homens e mulheres não tiver alguma coisa que possa ser aplicada na minha vida. Não tem sentido. Aqui nós não temos uma escola de história, uma escola de arqueologia ou de geografia. A nossa escola aqui é bíblica. E a Bíblia, ela precisa ser aplicada. Então, em cada mensagem, em cada sermão, os irmãos vão perceber que sempre tem uma aplicação. Pode ser que haja algum tipo de atividade a partir da Bíblia, para que nós possamos, por exemplo, ter uma atividade lúdica, né? Um teatro, uma música, mas mesmo assim, o teatro e a música, ao final, eles têm que ter o objetivo de fazer uma aplicação na nossa vida. Então, quando eu ouço, leio, estudo, memorizo e medito na palavra de Deus, eu preciso que isso tudo seja aplicado na minha vida. E isso que você precisa saber. Como ouvir a palavra de Deus? Romanos 10, 17. A fé é pelo ouvir e o ouvir pela... Aí então está dizendo que a fé, ela vem pelo conhecimento da palavra de Deus. Nós adoramos a Deus, mas a nossa fé não é infundamentada, não é uma fé cega. Nós adoramos a um Deus que nós conhecemos. Existe a manifestação natural de Deus, que é a manifestação de Deus através dessa natureza linda, desse rio que corre aqui do lado e que faz esse som maravilhoso, do calor, do frio, dos insetos, da natureza em todos os aspectos, mas existe a revelação especial de Deus, que é a palavra de Deus. Então, pela revelação especial de Deus, que é a sua palavra, é que eu vou obter fé, eu vou acreditar. A minha relação com o Logos é a palavra, e não assim, coincidência que Jesus seja chamado em João capítulo 1 de Logos, né? Porque Jesus é a palavra, Jesus é a encarnação da palavra de Deus, é a manifestação do projeto de Deus para nós.
E é através da palavra de Deus que nós vamos entender, né? A Bíblia em fita ou CD, quer dizer, essa projeção já está antiga, fita e CD nem roda mais, né? Já pensou? Alguém lembra das fitinhas cassete? Né? Aquelas fitinhas, já nem lembra mais, eu tenho até que fazer o ajuste aí. Sermão na igreja, sermão gravado, rádio e TV, na internet, nas redes sociais. A rede social, por exemplo, você abre uma rede social hoje, tem muita coisa que não é lixo. Eu acho que a maior parte daquilo que você vê nessas redes sociais é lixo. Mas tem muita coisa boa. Você tem que ter critério para poder aproveitar e navegar numa rede social. Tem que saber identificar o que é um fake. Você tem que se desvincular de conversas maliciosas, de coisas que tragam transtorno. E tem que se alinhar com a palavra de Deus. Eu sempre vejo mensagens através do YouTube, por exemplo. Eu sempre recebo prints interessantes através do Instagram, através do Facebook, através do WhatsApp. Então, essa palavra também, quando ela chega a nós, é uma forma de nós ouvirmos a palavra de Deus. Já uma aplicação da palavra de Deus na nossa vida, né? Nós precisamos entender isso. Só que nós temos um problema. E é isso que eu coloquei ali, ó. Não, deixa aí mesmo. Ó. Nós esquecemos 95% do que nós ouvimos após 72 horas. A maioria. Se eu perguntar para você o que eu preguei domingo, você vai lembrar de algumas coisinhas, se você anotou. Eu, para ser sincero, posso ser sincero para você? Aqui agora eu não estou lembrando o que eu preguei domingo. É desse jeito. Infelizmente é desse jeito. Nós esquecemos 95% do que nós ouvimos. Então nós precisamos melhorar o nosso ouvir. Pode passar. Melhorar o nosso ouvir. Nós precisamos estar sempre preparados e desejosos para ouvir a Deus. Você fala assim, pastor, está mal mesmo, e se você pregou, não está lembrando, como é que você quer que eu lembre? Né? Mas é assim, é uma forma da gente poder expressar como é grave essa situação, né? Como é grave. É claro que se você ouvir alguma coisa a respeito da mensagem de domingo, você vai se lembrar, né? Mas a gente esquece muita coisa. E uma coisa que nós precisamos ter para melhorar a nossa audição da palavra de Deus é estar sempre desejoso de ouvir a palavra de Deus. Quer ver uma coisa que vai fazer com que você venha para a igreja e não aproveite bem aquilo que você vai ouvir? Quando você vem para a igreja meio que forçado. Eu hoje postei lá algumas coisas lá no grupo da igreja, e às vezes alguém olha aquilo e fala, eu vou para a igreja para o pastor não ficar pegando no meu pé, né? Porque às vezes eu mando por linha de transmissão, então você recebe individualmente, mas não é que eu estou pegando no seu pé, todo mundo recebeu individualmente, e isso não faz sentido. Você tem que vir para cá com o desejo de estar aqui, com o desejo de ouvir a palavra de Deus, de participar na comunhão, né? Eu amo estar na igreja, aquele louvor, ele me entusiasma, né? Eu gosto muito de estar na igreja, ouvir as mensagens, eu gosto de participar da escola bíblica dominical, eu tenho prazer de estar do lado dos meus irmãos, como eu amo estar do lado dos meus irmãos. Então é necessário que você esteja desejoso. Lucas 8, versículo 8, na parte B, diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora, que tipo de ouvido e que tipo de audição? Quantos ouvidos nós temos? Mostra para mim com o dedinho aí, quantos ouvidos nós temos? Todo mundo errou. Nós temos 3 ouvidos. 3. Eu tenho 2 aqui, com o qual eu ouço os ruídos do mundo.
É por esses dois que às vezes a gente usa aquela expressão, entra por um lado e sai pelo outro, né? Agora eu tenho um terceiro ouvido aqui. Esse terceiro ouvido é o ouvido com o qual eu ouço a palavra de Deus. Quando o texto de Lucas, o texto de Apocalipse vai falar isso também 7 vezes, quem tem ouvidos ouça, ele se refere a esse ouvido, não a esse. Porque esse aqui todo mundo ouve, todo mundo escuta, né? Nós estamos falando em ouvir com o coração, ouvir com a nossa alma. Salmo 119, 103. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Será que é mesmo? Será que para você a palavra de Deus é doce? Será que você ama saborear a palavra de Deus? Ou será que é só uma obrigação religiosa? Nós precisamos tomar cuidado para que isso não aconteça conosco. Nós precisamos melhorar o nosso ouvido. A segunda coisa que eu tenho que fazer, pode passar, é trabalhar as atitudes que atrapalham o ouvir a Deus. Será que tem coisa que atrapalha a gente ouvir a Deus? O que vocês acham? Claro que tem. Lucas 8, dos versículos 4 ao 15, vai falar isso, né? Lá no 18 ele diz: vê depois como ouvis. Nós precisamos trabalhar as atitudes que atrapalham a nossa capacidade de ouvir a palavra de Deus, de ouvir Deus falando conosco. E olha, vamos definir isso de uma vez por todas. Quando eu leio a Bíblia, eu estou ouvindo Deus falando comigo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, sempre que eu leio a Bíblia, eu estou ouvindo Deus falar comigo. Então, tem algumas atitudes que eu tenho que lidar com elas. Por exemplo, a mente fechada. Tem gente que tem mente fechada. É o medo, o orgulho, o amargor, que podem prejudicar o ouvir a palavra de Deus. Tem gente que tem a mente fechada, não quer abrir a mente para Deus. Sabe aquela coisa do, assim, eu aprendi assim, para mim tá bom assim, eu não quero mudar não, tá bom do jeito que está. Essa expressão, tá bom do jeito que está, me tirou de uma igreja. Essa expressão me tirou de uma igreja. Quando eu ouvi de 2 ou 3 membros a mesma expressão: pastor, não vou mudar nada não, está bom do jeito que está. Eu falei: então para mim não está bom não. Foi quando eu comecei a orar e Deus me mandou para essa igreja aqui. Isso é uma mente fechada. Alguém que tem medo de caminhar, alguém que tem medo de avançar, alguém que tem medo de ouvir alguma coisa e se sentir confrontado com Deus. Você já se sentiu confrontado com Deus? Deus já confrontou a sua vida em algum momento? A minha já, várias vezes. Esses dias mesmo eu fui confrontado com Deus numa questão. E eu tenho que estar pronto para tirar esse medo desse confronto, porque através desse confronto vai gerar o que em mim? Crescimento. A palavra de Deus, ela vai me orientar e eu vou crescer. A questão do orgulho, por exemplo, pessoas que são orgulhosas ao ponto de dizer assim: eu não vou me submeter a esse livro não, isso aí foi escrito por homens. O mesmo Deus que inspirou eles lá, inspira eu aqui. A hora que Deus quiser falar comigo, Ele fala. Tem gente que é orgulhosa, tem gente que tem a mente fechada ao ponto de não compreender a inspiração divina nas Escrituras Sagradas, de não querer compreender, porque é pior, né? O não compreender é até admissível, porque o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. Mas e aquele que não quer compreender? Aquele que quando você começa a falar: pastor, deixa esse negócio para lá, vamos continuar nossa amizade, igreja à parte, deixa esse negócio para lá, quero falar de Bíblia não, eu não preciso disso. Eu nunca matei, eu nunca fui preso. Às vezes eu ouço pessoas falando assim, acho que até para me afrontar, né? Eu nunca fui preso, eu não preciso disso não. Nunca matei ninguém, eu nunca fiz besteira na minha vida. Pois é, Nicodemos também não tinha feito nada, né?
Era um advogado, aliás, um juiz, né? Era um advogado que já tinha passado por um estágio maior, líder religioso, e Deus olhou para a cara dele e falou: Nicodemos, tem que nascer de novo. Vamos quebrar esse orgulho aí, tudo que você tem, não tem muito proveito, você tem que deixar isso para lá, você tem que morrer, porque para nascer, você tem que morrer. Você tem que morrer, o velho homem morre, e você nasce de novo. E se você não passar por esse processo, você não vai ver o reino de Deus. Não é que você não vai entrar, além de não entrar, você não vai nem ver. O bonde vai passar e você vai ficar perdido na estação. Meu irmão, escuta o que eu vou te dizer agora. Quando Cristo voltar e buscar a sua igreja, e eu creio nisso porque é bíblico, muita gente vai ficar de bobeira, sem entender o que aconteceu. Muita gente, porque tem a mente fechada, tem a mente que nunca foi aberta para entender que a igreja, nós aqui da igreja, não somos melhores do que ninguém lá de fora, mas nós já fazemos parte da família de Deus. Alguém vai dizer: mas todos nós somos filhos de Deus. Não, a Bíblia não diz isso não, filho. A Bíblia diz que filhos de Deus são aqueles que recebem Jesus como Senhor da sua vida. É isso que a Bíblia diz. Mas quem tem a mente fechada não quer abrir para isso. A mente superficial. Tem gente que pensa assim: será que de fato eu estou querendo ouvir a palavra de Deus? Na moral, pastor, eu não quero ouvir não. Eu vou ouvir alguma coisa aí que não vai dar certo para mim, e aí vai ser pior, né? E a mente preocupada também. Será que eu estou tão ocupado e preocupado com outras coisas que não me concentro no que Deus me diz? E isso eu não vou lá fora não, eu venho para cá, para dentro da igreja. Tem muita gente lendo a Bíblia, mas não aplicando na sua vida. Não é porque não crê, é porque não tem tempo. Pessoas que estão com a sua agenda superlotada. Pastor, tem tanta coisa para fazer, eu tenho que trabalhar, eu chego cansado do trabalho. Quando é mulher que tem uma jornada dobrada, ainda tem que cuidar das coisas em casa, tem que fazer comida, tem que cuidar de filho, e o homem chega em casa cansado, ainda tem que ajudar a esposa em alguma coisa. Aqueles homens que são conscientes, né? Que tem uns que não são conscientes, deixa a mulher lá que se vire, né? Mas aqueles que são conscientes, chega também, ajuda. E eu tenho que estudar, porque eu vou ter prova semana que vem. Pastor, eu não tenho tempo para isso agora. Eu vou na igreja no domingo, eu vou na igreja na quinta, já está num bom tamanho. Eu quero ver se você se alimentar 2 vezes por semana, se você vai conseguir manter saúde suficiente para sobreviver. Quero ver. Não vai. A Bíblia é alimento para a nossa vida, e nós precisamos então saber que ela é mais importante, inclusive, do que qualquer outra coisa na nossa vida. Isso é, se nós formos discípulos de Cristo. Para quem está lá fora, que não quer nada com Cristo, a Bíblia é um amuleto. Você chega na casa de algumas pessoas, você encontra a Bíblia aberta no Salmo 91. Ou no Salmo 23, a página chega a estar amarela, porque nunca foi manuseada aquela Bíblia, fica aberta ali. É um amuleto, às vezes com uma vela ou 2 do lado, um copo d'água embaixo, é um amuleto. A Bíblia não é um amuleto, meu irmão. E amuleto, eu quero dizer para você que está nos assistindo também, esse negócio de amuleto da sorte, isso é mentira. Se amuleto desse sorte, coelho não pedia os pés. Ele tem 4 pés de coelho, ele não tem sorte, ele morre. Então não tem esse negócio de amuleto não. A Bíblia para nós não é um amuleto não. A Bíblia para nós é a palavra de Deus expressa ao nosso coração. E a minha mente, ela não pode estar tão preocupada a ponto de eu não ter tempo para refletir na palavra de Deus. Claro que eu tenho que ter um bom senso para refletir na palavra de Deus. Algumas pessoas, os acusadores, que tem sempre os acusadores, né? Eles vão pegar a Bíblia e vão ficar pensando textos na Bíblia para poder questionar a justiça de Deus, o amor de Deus, para poder questionar, mas tem uma contradição. Aí eles pensam 2 ou 3 textos
sem ter o mínimo conhecimento de exegese ou de hermenêutica para poder interpretar aquilo de maneira correta, e aí fica fazendo um festival, falando um festival de besteiras, né? E não é desse tipo de coisa que nós estamos falando. Eu estou falando de ler a Bíblia como o livro da vida para nós. O livro que nos conduz à vida. A Bíblia mudou a minha história. Ué, não foi Jesus? Foi Jesus. Jesus é o Logos de Deus encarnado, é a palavra de Deus encarnada. Jesus mudou a minha história. E eu conhecia Jesus, me relacionei com Jesus, como a maioria de vocês que estão em casa também, através da palavra de Deus, através do conhecimento da palavra de Deus. Outra coisa que nós temos que fazer: confesse qualquer pecado que tenha cometido, pelo que, despojando-vos de toda sorte de imundícia e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada. Despojando-se. Quando você confessa o pecado, você está se despojando daquilo. Confessai os vossos pecados a Deus, para que sejais perdoados. Então você se despoja daquilo, e isso melhora o nosso ouvir da palavra de Deus. O pecado nos afasta de Deus, irmãos. Quando nós estamos num estado de pecado, e aí quando eu digo estado de pecado, eu digo assim: você está praticando alguma atitude que você sabe que é pecaminosa, você pode resolver aquela questão e não resolve. Então você está vivendo pecando. E a Bíblia de Deus diz que aquele que é nascido de Deus não vive pecando. E quando você está vivendo pecando, as coisas de Deus, elas ficam meio sem sentido para você. A palavra de Deus, ela fica meio sem sentido para você. É por isso que esse texto de Tiago diz para você se despojar desse pecado, a fim de que você receba com mansidão a palavra de Deus, que foi implantada na nossa vida através do Espírito Santo, através da graça de Jesus Cristo. Outra coisa que você tem que fazer é anotar as coisas que você ouve. Anotar as coisas que você ouve. Eu sempre digo, desde quando eu cheguei aqui, há quase um ano atrás, fevereiro faz um ano, né? Há quase um ano atrás, quando vier para a igreja, traga um papel, uma caneta. E eu vejo poucos fazerem isso. Isso é importante, irmãos. É importante. Tenha esse tempo de compartilhamento da palavra de Deus como um tempo importante para a sua vida, ao ponto que você anote. É como se você estivesse numa reunião. Quem aqui participa de reunião sabe como funciona. Você tem que ter um papel para fazer as anotações, saber o que você tem que fazer, o que você não pode fazer, qual é o projeto, qual o encaminhamento. Então aqui tenha esse tempo como uma reunião com Deus. Uma reunião com Deus, onde Deus está presente e ouve as nossas orações, onde Deus está presente e recebe o nosso louvor, e onde Deus está presente e fala conosco. Então anote, tenha sempre um papelzinho para você poder anotar. Se você tiver dificuldade de andar com um caderno, eu acho que um caderno é melhor. Aí você coloca lá, dia tanto do tanto, ouvi isso. De que forma isso eu posso aplicar na minha vida? A gente vai ver as perguntas que você tem que fazer mais adiante. Isso é importante. Por isso convém atentarmos mais diligentemente para as coisas que ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos dela. Diligentemente, com diligência, com atenção. Então vale a pena você ter um livrinho, você ter um caderninho. Se não quiser ter um caderninho, escreve na Bíblia, no rodapé da Bíblia, por dentro ali, no lado, mas não deixa de anotar não. Às vezes, eu me lembro de trechos da Bíblia que eu ouço e aí eu escrevo: Deus está falando comigo neste momento sobre isso. E aí então aquilo de alguma forma é aplicável com mais força no meu coração.
A quinta coisa. Vai lá, filhão. Vai, filhão. Pratique o que você ouve. Aí agora é que pega, né? A gente às vezes ouve, aprende, mas não bota em prática. Aí perdeu tempo. Perdeu tempo. Você perdeu coisas valiosas. Eu acho que tem alguma coisa a ver com aquilo, pérola aos porcos. As pessoas recebem coisas valiosas, mas estão interessadas não no valor daquelas pérolas, e sim na lavagem, no dia a dia. Então você precisa aplicar, praticar. Tiago 1:22, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, fazendo o quê? Enganando-vos a vós mesmos. Uma pessoa que só ouve e não pratica está perdendo tempo, irmão. Ah, pastor, então eu vou sair da igreja. Isso é absurdo. Se você tem a chance de ajustar a sua vida, você vai preferir sair da igreja e, ao invés de ajustar a sua vida, manter a sua vida e deixar de lado a oportunidade da sua eternidade. Porque Cristo nos dá essa oportunidade. E nós precisamos aprender isso. E aprendemos isso no dia a dia. E precisamos aplicar isso. Mas quem examina bem a lei perfeita não é somente ouvinte, mas praticante do que essa lei manda. E Deus abençoará tudo que essa pessoa fizer. Olha que promessa em Tiago 1:25. Deus, Ele vai abençoar o que nós fizermos quando nós nos tornamos praticantes da palavra de Deus. Eu aprendi, eu pratico. Ah, mas eu errei. Eu confesso, eu me arrependo, eu deixo e pratico de novo a palavra de Deus. Ah, mas eu derrapei e caí. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Filho de Deus não vive prostrado. Filho de Deus, ele precisa ter esse sentimento, praticar o que vive, viver aquilo que aprende na palavra de Deus. Segunda coisa, como ler a palavra de Deus? Vamos lá, filho. Como ler a palavra de Deus? Apocalipse 1:3. Feliz é quem lê este livro e obedece o que está escrito. E Deuteronômio 17:19 diz: e todos os dias da sua vida lerá essa lei, para que aprenda a temer o Eterno, o nosso Deus, e para que sempre obedeças fielmente a todas as leis e todos os mandamentos. E aí agora, com base nisso, eu preciso saber qual é a frequência. Aliás, eu não, você tem que saber. Isso interessa mais a você do que a mim. Claro que a mim interessa como pastor, que tem o dever de acompanhar a sua vida espiritual. Mas com qual frequência você está lendo a palavra de Deus? Quantas vezes por semana você para ler a palavra de Deus? Ou quantas vezes por dia? Quanto tempo por dia? Um discípulo de Cristo tem isso como hábito. O que é hábito mesmo? É aquilo que a gente faz no dia a dia até que se torne natural na nossa vida. Você precisa de água para sobreviver. Você precisa de alimento para sobreviver. Você precisa dormir para sobreviver. E você precisa da palavra de Deus para sobreviver espiritualmente. Um crente que não se alimenta com a palavra de Deus, ele é um crente que pode morrer por inanição espiritual. Ele morre. Pastor, mas ele perde a salvação? Não, ele, na realidade, eu nem sei se ele teve a salvação. Porque o crente de verdade, ele tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele medita, ele pensa naquilo, ele vive aquilo. Então, com base nisso, eu tenho algumas sugestões para fechar o dia de hoje. Sugestões.
Primeiro, leia a Bíblia sistematicamente. O que é ler a Bíblia sistematicamente? Você vai estabelecer, nós vamos ver adiante, a questão da hora tranquila, de você ter um tempo para você fazer isso. Sistematicamente. Lê a Bíblia sempre e de uma forma sistêmica. Por exemplo, tem gente que vai ler a Bíblia e faz assim. Fica sorteando, como se aquilo fosse uma roleta, como se fosse um jogo de baralho, sei lá o quê. Você tem que ler sistematicamente, você tem que entender o que a Bíblia diz. Ela tem enredo, ela tem começo, meio e fim. Ela é um projeto de Deus. Ela tem começo, meio e fim. Então você precisa ler sistematicamente. Segunda coisa, aqui se sugere ler a Bíblia sem ser sublinhado ou com anotações. Quer dizer, aquelas Bíblias de estudo, elas são interessantes, mas você precisa também aprender a ler uma Bíblia que ela não venha anotada, para que você mesmo possa refletir a respeito daquilo que você está lendo. Eu tenho dificuldade, tem muita Bíblia hoje, a não ser que seja para estudo, né? Eu tenho algumas, eu tenho textos interlineares, grego e hebraico, tem a Bíblia anotada, tem a Bíblia comentada, tem a Bíblia de todo tipo, mas o ideal é você ler uma Bíblia, os primeiros contatos com a Bíblia, sem que ela tenha comentários, para que você mesmo possa descobrir através da leitura, orientado pelo Espírito Santo, o que ela quer falar com você. E depois você entra nos comentários, depois você vai ver o que os teólogos falam, o que os pensadores falam. Mas é muito importante que você leia a Bíblia e que você extraia daquele conteúdo algumas verdades para a sua vida. E é incrível, é possível de nós estamos aqui em algumas pessoas, se cada um de nós aqui lermos o mesmo versículo da Bíblia, é possível que cada um de nós vai ter uma reflexão diferente naquele texto que leu. Isso pode acontecer, porque Deus ele fala conosco como quer. E aí as anotações elas vão ser interessantes na medida em que você já tem a sua própria percepção do texto bíblico, para poder enriquecer, para poder te demonstrar se você viu alguma coisa errada. Outra coisa, diferentes traduções. Tem gente que não gosta disso, eu amo isso. Às vezes no mesmo sermão eu uso 3 ou 4 traduções diferentes, porque às vezes uma tradução ela traz um melhor entendimento para nós sobre determinado texto. Às vezes você lê alguma coisa numa tradução mais antiga, tipo Almeida Corrigida, Almeida Atualizada, a primeira, tem palavras lá que até crente não sabe o que quer dizer, tem que ler com um dicionário no colo. Aí você pega uma tradução, uma Bíblia na linguagem de hoje, você vai lá e consegue entender. Tem Bíblias que não servem, né? Eu já citei aqui a Bíblia Freestyle, essa daí é uma que você tem que deixar de lado. A Bíblia dos Testemunhos de Jeová também, que é uma Bíblia falsificada, deixar de lado. Mas Bíblia mesmo, é bom que você leia em várias traduções. Hoje nós temos programas, eu tenho um programa que eu leio um texto, eu posso ler aquele texto em 72 traduções diferentes, em idiomas diferentes. Só de brasileira tem acho que 12 ou 13 traduções diferentes. E às vezes você aprende coisas que você não faz ideia. Tem as traduções, tem as transliterações também. O que é uma transliteração? É quando alguém lê um texto e escreve com as palavras dele aquilo. Então não é uma tradução, é uma transliteração. Mas é interessante para você ver. Outra coisa, leia num lugar tranquilo. Não dá para ler a Bíblia num lugar que tenha muito barulho, porque você não vai aproveitar, você tem que estar concentrado. Eu não consigo me concentrar. Tem gente que consegue ler a Bíblia ouvindo louvor, eu não consigo. Eu acho que eu só tenho 2 neurônios, então se os 2 estiverem ocupados na leitura da Bíblia, não tem como,
né? Eu acho que não é ideal. Então você lê a Bíblia assistindo televisão, lê a Bíblia olhando, você está aqui lendo a Bíblia, mas está respondendo o WhatsApp, dá. Ou vendo o bebezinho chorar, não dá. Você tem que ter um tempo tranquilo, uma hora tranquila para você poder ler a Bíblia, em um lugar tranquilo também. É por isso que muitas pessoas amam ler a Bíblia de madrugada, porque é o horário mais silencioso, né? A não ser para quem tem filhinho recém-nascido. Mas fora isso, é a hora mais silenciosa, é a madrugada. Você não ouve quase nada. Fica tão silencioso que você ouve até uma formiga andando. Se brincar, você ouve, né? Sublinhe ou pinte versos principais. Você está lendo alguma coisa? Pode riscar a Bíblia, sublinhar, passar eu não gosto de botar o marca-texto porque ele atravessa para o outro lado da página. Então eu uso lápis de cor, que aí não atravessa. Você pode pintar bem levinho com lápis de cor, você pode sublinhar, você pode escrever no lado, né? Escolha um plano de leitura. Tem vários planos de leitura para um ano, para 6 meses, para 2 anos, para 3 meses, plano de leitura. Eu particularmente não gosto muito de plano de leitura. Meu plano de leitura é pegar e ir direto. O dia que eu posso ler 15 capítulos, eu leio 15. O dia que eu posso ler 10, eu leio 10. O dia que eu só posso ler 3, eu leio 3, e daí por diante. Porque se eu assumo um plano de leitura, eu tenho que levar a sério. E se eu ler aproximadamente 15 minutos por dia, eu leio a Bíblia toda em um ano. Você sabia disso? 15 minutos por dia ou 4 capítulos por dia. Se você ler 4 capítulos por dia, em um ano você está lendo a Bíblia toda. O irmão Nilson, ontem eu estava conversando com ele, e ele disse que está terminando agora a leitura da Bíblia que ele começou no começo do ano passado. Já está no finzinho de Apocalipse. É isso aí, é mais ou menos um ano. 4 capítulos por dia. É difícil ler 4 capítulos? É difícil? É menos do que um episódio de uma série na Netflix. É bem menos, né? É menos do que um daqueles videozinhos rápidos de YouTube. O tempo que você gasta com aquilo, você lê e você cresce. E é isso que Deus tem para nós. Semana que vem nós vamos continuar como estudar a palavra de Deus. E por hoje nós vamos ficar por aqui, porque não é pelo muito ouvir também, né? Às vezes a gente fala muito, só cansa quem está ouvindo e não edifica. Mas é importante que a gente tenha todo esse entendimento a respeito dos hábitos. E a semana que vem então a gente continua fechando o primeiro hábito, que é a leitura, e vendo então os próximos hábitos. Ok, irmãos? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Calma, um de cada vez, por favor, irmãos. Senão tumultua. Ninguém quer falar nada? Fala, Ua. Aí tem diferença entre ler e estudar. Tem que ler e tem que aproveitar. Você tem toda a razão. Então você fazer só a leitura para conhecer, o que eu falei no começo, não faz sentido, tem que ter aplicação. Ele está dizendo que às vezes é melhor, mesmo que seja para ler um capítulo só por dia, mas ler e entender aquilo que está lendo. Ele tem toda a razão, né? Mas em 15 minutos você lê 4 capítulos da Bíblia, em 10, 15 minutos, e mais 15 minutos você reflete sobre aquilo, você estuda, porque é diferente você ler e você estudar. Por exemplo, quando você se debruça sobre um trecho da Bíblia para estudar, você leva muito tempo. Às vezes eu fico 2, 3 dias para poder pregar um sermão de 4, 5 versículos. Isso acontece, mas é muito bom porque você cresce, você desenvolve, aí você lê, você pesquisa, você vê o que outras pessoas falam sobre aquilo. Às vezes tem pessoas que falam coisas formidáveis e você pode aproveitar.
Então você aprende estudando a palavra de Deus. Muito bem colocado, Ua. Parabéns. Queria ter uma ovelha assim. Então nós vamos encerrar. Domingo nós não teremos EBD, mas teremos o culto. E eu acho que é só isso, né? Tem algum aviso? Marconi, nenhum? Muito bem. Ah, sim, eu tenho um aviso. Nós já vamos começar agora a bendita reforma. O UA é o responsável pela captação das ofertas dos irmãos. Então, UA, eu vou pedir para você hoje que você comece efetivamente pedir aos irmãos que contribuam, que estejam conosco nesse processo. Nós tivemos uma reunião ontem com a comissão de construção, com a tesouraria, e decidimos começar imediatamente. Então, se você quer participar desse processo, procure o UA, dê a sua oferta, diga quanto que você pode ofertar, para que nós possamos fazer o mais rápido possível a nossa extensão do nosso espaço gourmet ali, para que nós tenhamos um espaço bem bacana para nos reunirmos quando necessário. Ok? Então, UA, mete bronca. É a sua missão agora até a próxima campanha de missões, que é março. Então, até lá você está focado nisso agora. Tá bom? Vamos ficar de pé, vamos orar? Vai ter que dar um jeito nisso. Isso aqui está machucando meu ouvido, minha orelha. Ó Deus, nós agradecemos pela Tua palavra, porque o Senhor fala conosco. E a Tua palavra é um hábito que queremos ter, ó Senhor, bem como o hábito da oração, da comunhão, do dizimar. Que nós possamos, aprendendo tudo que o Senhor tem para nós, vivermos numa nova perspectiva de vida, para a glória do Senhor. Abençoa-nos, Senhor, a todos nós e dá-nos paz. A nós que aqui estamos, aos irmãos que estão em casa, no nome de Jesus Cristo. Amém.